Olá, eu sou a professora Luciana, da disciplina de Genética Molecular, e essa é a aula 7 sobre tradução ou síntese proteica. A tradução ou síntese proteica é a conversão da informação que está no RNA mensageiro, ou seja, nas suas sequências de trincas de nucleotídeos, que são o código genético, na sequência primária, na estrutura primária da proteína, que são as sequências de aminoácidos dessa proteína. Então, aqui só relembrando das aulas anteriores, nós vimos o processo de replicação do DNA, que ocorre na intérfase, o período que antecede a divisão celular, a transcrição, que é a passagem da leitura do gene que está no DNA para uma molécula intermediária de RNA. Se esse RNA, se a transcrição for de um RNA mensageiro, ele então carrega a trinca de códons ou código genético que será traduzido então na estrutura primária de uma proteína, ou seja, na sua sequência de aminoácidos. Bom, por quê, né? Como que o códon genético está organizado em trincas de nucleotídeos? Se fosse uma base do RNA codificasse um aminoácido, seriam possíveis a existência de apenas 4 aminoácidos, porque, afinal de contas, só existem 4 tipos de bases diferentes no RNA. Se essas bases estivessem organizadas 2 a 2, então essas 4 bases organizadas 2 a 2 seriam possíveis de se produzir 16 tipos diferentes de aminoácidos. No entanto, sabe-se da existência de pelo menos 20 aminoácidos na natureza. Então, desse modo, o códon ou código genético organizado em trincas de nucleotídeo, essas bases organizadas então em trincas de nucleotídeos, são possíveis a produção de diferentes 64 aminoácidos possíveis. Então, se são 64 combinações possíveis e existem apenas 20 aminoácidos, isso nos leva a uma das características do códon ou código genético, é de que ele é degenerado, ou seja, diferentes trincas estão codificando um mesmo aminoácido. Outra característica do código genético é que ele não é ambíguo. O que quer dizer isso? Uma trinca codifica um aminoácido e nenhum outro aminoácido. Uma terceira característica do código genético é que ele é universal, ou seja, aquela sequência, aquela trinca de nucleotídeo é a mesma para todos os organismos, com algumas exceções, né? Por exemplo, em protozoário ciliado e na mitocôndria, o códon AGA e AGG significa códon de parada. Nos todos os outros demais organismos, esses códons AGA e AGG são códons do aminoácido arginina. Outra exceção é o códon AUA, que significa metionina nos protozoários ciliados e na mitocôndria, enquanto nos demais, AUA é o códon do aminoácido isoleucina. Uma terceira exceção é o códon UGA, que é triptofano, o aminoácido triptofano nos protozoários ciliados e na mitocôndria, enquanto nos demais organismos, o UGA significa um códon de término, de parada, de finalização do processo de tradução ou síntese proteica. Bom, existem também códons, né, que são os códons de iniciação da tradução. Existem códons de finalização da tradução e os códons que indicam também o início do processo de síntese proteica, o início do processo de tradução, que são a UG, podem também ocorrer GUG, que seria mais raro, e UUG também. E os códons de parada, então, são o AA, que também é conhecido como códon ocre, o AG, conhecido como códon âmbar, e o GA, que também é conhecido como códon opala. Aqui, então, está uma tabela, né, relacionando essas trincas, organizando essas trincas de nucleotídeo, como na primeira base da trinca, aqui nessa linha a segunda base da trinca, e aqui a terceira base da trinca, e todos os aminoácidos, né, que são possíveis de codificar para cada uma dessas trincas. Podemos observar aqui no caso da serina que 4 códons diferentes, pelo menos 4 no 6, ó, 4 aqui, 6 códons diferentes, codificam o mesmo aminoácido que é a serina, né? Daí é uma característica do códon genético que ele é degenerado. Porém, esse códon UCU
codifica apenas a serina e nenhum outro aminoácido, né? Essa é a característica do códon genético dele não ser, então, ambíguo. E aqui em destaque, né, na coloração rosa, escrito em inglês, stop, significam, então, os códons de parada. UAA, UGA e UAG são, então, os códons de parada. Quando o ribossomo atinge esses códons de parada, é o sinal da finalização do processo de tradução. Bom, além do RNA mensageiro, né, que é a molécula de RNA que é traduzida, então, na estrutura primária das proteínas, que é a sequência de aminoácidos, outras moléculas de RNA também participam da síntese proteica, mas não como uma molécula informacional, como o RNA mensageiro, né, mas como moléculas funcionais. O RNA transportador, então, tem essa estrutura em forma de trevo, ele é quem transporta o aminoácido que fica preso na extremidade 3' do RNA transportador, para onde está acontecendo, então, a síntese proteica. O códon está no RNA mensageiro. O anticódon, ou seja, seria complementar ao códon, está aqui nessa posição no RNA transportador. Então, dependendo do anticódon, aqui no RNA transportador, é o aminoácido que ele transporta, então, no local onde está acontecendo a síntese proteica, que é o ribossomo. Bom, outro tipo de RNA, que também é um RNA funcional que participa da síntese proteica, é o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele constitui 50% da massa dos ribossomos. Os outros 50% se referem a proteínas que constituem, então, formam a estrutura total do ribossomo. Bom, aqui então está mostrando as subunidades, os diferentes tipos de subunidades dos ribossomos de procariotos. Então, elas têm um índice de centrifugação diferente em sucrose, então existe uma subunidade maior, 50S, do RNA dos ribossomos de procariotos, que são constituídas então de massa de proteínas, né, caracterizadas pelas letras L de large, que quer dizer grande, que são as proteínas que compõem a subunidade maior dos ribossomos de procarioto, e também por RNA ribossômico, né? Que os índices de centrifugação desses RNAs ribossômicos que compõem a subunidade maior do ribossomo de procariotos são RNA ribossômico 5S e 23S. Já a subunidade menor dos ribossomos de procariotos tem um índice de centrifugação de 30S e é constituído por um único tipo de RNA ribossômico, que é o 16S. Quando as duas subunidades estão acopladas, elas têm um índice de centrifugação total, aqui está então unida a subunidade maior com a menor, o índice de centrifugação total é de 70S dessas subunidades. Já em eucariotos, né, a subunidade maior dos ribossomos, ela tem um índice de centrifugação de 60S e é constituída por RNA ribossômico 28S, 5,8S e 5S. Enquanto a subunidade menor do ribossomo de eucariotos é constituída, né, além das proteínas, por o RNA ribossômico 18S. Quando as duas subunidade maior e menor do ribossomo se unem, elas formam, então, apresentam um índice de centrifugação de 80S. Então, é mais denso, né? Os ribossomos de eucariotos são mais densos do que os ribossomos de procariotos. Bom, nós podemos, então, dividir a síntese proteica em 3 fases. Essa divisão, como lá na transcrição, né, da aula passada, ela é apenas didática, né? Só para a gente entender todos os processos da síntese proteica. Mas é uma divisão apenas didática, lembrando que a síntese proteica é um processo dinâmico, que não para, né, quando termina uma fase, dá um tempo antes de começar a próxima fase. As 3 fases, então, que nós podemos subdividir a síntese proteica são iniciação, elongação e terminalização. Bom, lembrando, né, que antes do começo, né, na fase de iniciação da síntese proteica, as subunidades ribossômicas estão separadas. A subunidade maior está separada da subunidade menor. Elas só vão se unir ao final da fase de iniciação da tradução.
Também, cada uma das subunidades do ribossomo são constituídas por 3 sítios diferentes. Um sítio E, que não está representado aqui, mas seria um E de saída, E de exit, que significa saída em inglês. Um sítio P, onde ocorrem, então, as ligações peptídicas, e um sítio A, que significa aminoácido, é onde o RNA transportador, que está trazendo o aminoácido correspondente ao códon genético no RNA mensageiro, entra. Então, ele entra pelo sítio A de aminoácido, com exceção do primeiro aminoácido, que é uma formilmetionina. Ele não entra no sítio A, mas sim no sítio P. Porém, todos os outros aminoácidos da sequência da estrutura primária da proteína vão ser trazidos pelo RNA transportador para o sítio A. Bom, então aqui existem diferentes fatores de iniciação. Esses fatores de iniciação, todo esse processo, então, tem gasto energético, e esse gasto energético, essa energia é fornecida por uma molécula de GTP. Aqui, então, está representado um RNA transportador com o anticódon da metionina, e aqui, então, representando o primeiro aminoácido da sequência de aminoácidos da estrutura primária de uma proteína, que é sempre uma formilmetionina, não é uma metionina. O primeiro, né, ele é diferenciado, é um aminoácido diferenciado, é uma formilmetionina. Então, com a ajuda, com o auxílio desses fatores de iniciação, primeiramente, a subunidade menor tem que reconhecer a extremidade 5' do RNA mensageiro. Quando a subunidade menor, então, se liga, né, reconhece a extremidade 5' do RNA mensageiro, é uma sequência específica de bases que tem no RNA mensageiro, chamada de sequência de Shine-Delgarno, em homenagem aos pesquisadores que determinaram qual era essa sequência de nucleotídeos no RNA mensageiro que conferia o reconhecimento do ribossomo da extremidade 5' do RNA mensageiro. O ribossomo, então, reconhece a extremidade 5' e começa a se deslocar ao longo do RNA mensageiro de trinca em trinca. Ocorre, então, esse deslocamento até que no sítio P do RNA do ribossomo, então, está no RNA mensageiro o códon AUG, que é do aminoácido metionina. Como eu falei para vocês, somente o primeiro aminoácido do RNA trazido pelo RNA transportador entra no sítio P, que é o aminoácido códon de iniciação, AUG, que é da metionina. Então, há o apareamento, né, do códon, que está no RNA mensageiro, com o anticódon, que está no RNA transportador. Percebam vocês que eles são, o anticódon é complementar ao códon. Então, existe um pareamento do códon no RNA mensageiro com o anticódon no RNA transportador. Tudo isso, né, requerendo a ação de fatores de iniciação. Quando ocorre, então, essa complementariedade de bases entre o códon da metionina, que está no sítio P, com o anticódon do RNA transportador, que entrou no sítio P da subunidade menor do ribossomo, a subunidade maior, então, se junta a essa estrutura. Então, é formado aquela estrutura ribossômica, e agora, com a subunidade maior e menor juntas, começa, então, a outra fase da tradução, que é a fase de elongação. Lembrando ainda que o ribossomo, então, continua se deslocando no sentido 5', 3' do RNA mensageiro, de trinca em trinca. Aqui, então, resumindo, né, também as fases, né, de iniciação em procarioto, então, esses exemplos dessas fases do processo de síntese proteica, eles são mais estudados, porque é mais fácil estudá-los em procariotos, em organismos procariotos, do que em eucariotos. Aqui mostrando só a diferença da metionina normal, né, da formilmetionina, que é aquela formilmetionina que é trazido quando entra o códon de iniciação no sítio P da subunidade menor do ribossomo. Então, existe essa diferença aqui entre a metionina e a formilmetionina. Então, na iniciação de procarioto, primeiro ocorre a ligação do RNA mensageiro à subunidade menor do ribossomo. Isso é mediado por um dos fatores de iniciação, que é o IF3. Esse reconhecimento, então, é pela sequência de Shine-Delgarno, uma sequência específica, essa daqui, dessa sequência de bases. Então, é dessa maneira que o ribossomo reconhece aonde é a extremidade 5' do RNA mensageiro.
Depois ocorre, então, a ligação da formilmetionina, que é trazida por um RNA transportador. Esse RNA transportador é caracterizado por conter o anticódon da metionina, né? E isso é mediado, ele entra, então, no sítio P do ribossomo, mediado pelo fator de iniciação 2. E, finalmente, então, terminando, né, a fase chamada de iniciação da tradução, ocorre a montagem das duas subunidades ribossômicas. A próxima fase, então, do processo de síntese proteica da tradução seria a elongação. Lembrando, né, que as duas subunidades estão juntas, tudo isso aconteceu lá no final da fase de iniciação. No sítio P, tem lá um RNA transportador ainda ligado a uma formilmetionina, e no sítio A, tem um códon para o próximo aminoácido da sequência da estrutura primária daquela proteína. Então, esse códon aqui no exemplo é o códon da leucina. Então, aqui tem um outro RNA transportador com um anticódon da leucina, que é complementar ao códon da leucina no RNA mensageiro. O RNA transportador, então, vai trazer essa leucina para o sítio A. Isso também mediado agora por fatores de elongação. Todos esses processos são processos que têm gasto energético, e a molécula fornecedora dessa energia para o processo de elongação da tradução também é fornecida por uma molécula de GTP. Agora, então, como que está depois, né, que houve o RNA transportador transportou a leucina para o sítio A das subunidades ribossomais. Agora, então, tem lado a lado a formilmetionina no sítio P, né, que foi o primeiro aminoácido trazido na síntese proteica, e do lado dele, nesse exemplo aqui, então, tem o aminoácido leucina. O que vai acontecer agora é a ligação peptídica entre esses dois aminoácidos, entre a formilmetionina, que está no sítio E, e entre a leucina, que está no sítio A. Quando isso ocorre, o ribossomo se desloca mais uma trinca. Então, agora, com esse deslocamento, né, com o ribossomo se moveu mais uma trinca, o RNA transportador, que agora está descarregado, ou seja, não está mais ligado à formilmetionina, está no sítio E das subunidades ribossomais, que significa o sítio de saída. Enquanto no sítio P estão o RNA transportador da leucina, ainda carregado, ou seja, ligado com a leucina, que já estabeleceu uma ligação peptídica com o primeiro aminoácido, que é a formilmetionina. E o sítio A? O sítio A agora está vazio, ou seja, sem RNA transportador. Mas no sítio A tem o códon para o próximo aminoácido, que vai determinar, então, a estrutura primária dessa proteína que está sendo traduzida. Com o sítio A vazio, aqui o sítio A, esse códon A refere-se, é o códon do aminoácido lisina, que é essa bolinha verde aqui representada na figura. Então, a lisina está sendo trazida pelo RNA transportador que contém o anticódon da lisina. Então, vai haver o pareamento do anticódon no RNA transportador que está carregado com a lisina, com o códon no RNA mensageiro que está lá no sítio A, o sítio aminoacil, ou seja, o sítio de entrada de aminoácidos. Quando ocorrer, então, o pareamento do anticódon do RNA transportador com o códon no RNA mensageiro, irá também ocorrer a ligação peptídica do penúltimo aminoácido que entrou, que foi a leucina, com o último aminoácido que entrou, que nesse exemplo aqui, então, é a lisina. Quando o ribossomo, as subunidades ribossomais se deslocam mais uma trinca, o sítio A, então, ficará vazio, sem nenhum RNA transportador, mas pronto para receber outro aminoácido. O sítio P agora tem o RNA transportador ainda carregado com a lisina, ou seja, ainda ligado com a lisina ligada com a leucina e a leucina, por sua vez, ligado com a formilmetionina. No sítio E, agora, está o RNA transportador
da leucina, porque o RNA transportador da formilmetionina já deixou essa estrutura, já até, inclusive, ele estava anteriormente no sítio E, com o deslocamento de mais uma trinca, o RNA transportador da formilmetionina já deixou ali onde está acontecendo, então, a síntese proteica. E esse processo continua, né? Aqui está mostrando, então, mais o sítio A com códon para um outro aminoácido, novamente o códon para o próximo aminoácido aqui também é a leucina, e aqui já está pronto, então, o RNA transportador carregado com a leucina. Esse RNA transportador tem, então, o anticódon da leucina, que está, então, o códon no RNA mensageiro. E assim se processa, até sempre o ribossomo se deslocando de trinca em trinca, até que no sítio A entre um códon de finalização ou um códon de parada da tradução. Então, esse é o sinal de que terminou a elongação e começa, então, a outra fase, a última fase do processo de tradução, que é a terminalização ou finalização. Então, aqui está mostrando, então, né, o que aconteceu ao longo do processo de elongação. Então, o último aminoácido que entrou aqui foi o triptofano. Então, todos no sítio P, o RNA transportador do último aminoácido que foi trazido aqui, que é o RNA transportador do triptofano, que está ligado, estabeleceu ligação peptídica com a lisina, que estabeleceu ligação peptídica com a leucina, que por sua vez estabeleceu ligação peptídica com a formilmetionina, que foi o primeiro aminoácido trazido no sítio P. No sítio A, percebam agora, tem o códon UAA. O códon UAA não é códon para nenhum aminoácido. Códon UAA, UAG, UGA significam códons de parada da síntese proteica. Então, o que acontece também através de auxílio, né, de fatores de terminalização, as duas subunidades, então, se separam novamente. O peptídeo formado, ele é liberado, e a molécula de RNA, o RNA transportador, né, também do último aminoácido que entrou, também é liberado, e a molécula de RNA mensageiro, então, está livre para que ela seja traduzida novamente ou não, né? Depende da necessidade da célula naquele momento. Bem, então era essa a aula sobre síntese proteica. A próxima aula, então, será sobre a regulação da expressão gênica em procariotos. Até mais, bom estudo!